o plástico de engenharia, né, compostos termoplásticos, uma gama diferente de resinas, né? Há muitas definições, né, sobre o que é um plástico reforçado, um plástico de engenharia, né? E os compósitos termoplásticos são os compósitos em geral. Aqui no Brasil a gente fala com essa diferença toda, né, que não é comum. Aqui a gente tem os compósitos com resina termofixa, os compósitos com as resinas termoplásticas, que é o que a gente vai entrar mais nessa parte agora, né? E quem vai começar falando da fibra, né, utilizada em qualquer tipo de reforço, é a Owens Corning. A Owens Corning é uma empresa muito importante no segmento de composites no geral. É uma empresa que, além de estar sempre apresentando novas soluções para o mercado, né, ela apresenta ideias de aplicações, eles testam, né? Já tiveram empresas para transformação, né, que hoje não são do grupo. Então, algumas empresas, né, eu como jornalista, eu sempre falo assim, eu queria trabalhar nessa empresa, porque a quantidade de produtos a serem divulgados, né, e também os mercados a explorar, a abrir. Então, quer dizer, é uma empresa que tem insumo, né, para quem gosta de fazer esse trabalho. Então, eu vou anunciar que a Owens Corning ela tem agora uma palestra, como aumentar as propriedades mecânicas em compósitos termoplásticos de fibra de vidro. Tá? E quem vai falar é Elton Giger, que ele é gerente de desenvolvimento de produto e só na Owens Corning atua há mais de 18 anos, já tendo passado por empresas como Rhodia, Avery Dennison e também consultoria empresarial. Então, Elton, é um prazer ter você aqui conosco, a Owens Corning também. Muito obrigada aí por mais uma participação conjunta, né, nos nossos eventos. A Owens está em todos, felizmente. Muito obrigada, Elton. Boa tarde, Simone. Boa tarde, pessoal. É um prazer para a gente também compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu e continua aprendendo ao longo dessa jornada dos compostos, né? Eu sempre falo que os compostos nos deixam humildes, porque no momento que a gente acha que aprendeu tudo, a gente entende que não aprendeu, toma uma invertida e acaba reaprendendo, né? Então, os compostos nos trazem isso e é muito bacana trabalhar com isso, porque realmente a gente aprende todos os dias, né? É um negócio relativamente novo, né? Quando a gente olha e compara os compostos com os materiais tradicionais. Então, isso até justifica, de certa forma, o nosso aprendizado constante aí, tá bom? Vou acrescentar uma frase que uma cliente me falou esses dias. Quando eu acho que eu já encontrei todas as respostas para as perguntas da minha empresa, as perguntas mudam, né? É mais ou menos isso, né, que você falou. Estamos sempre indo, mas isso que é importante, né? Exatamente. Então, tá bom. Por favor. É o processo. Isso, exatamente. Pode compartilhar teu material e ótima apresentação, Elton. Obrigado, pessoal. Já vou compartilhar. Tá bom. Estão vendo a tela? Isso, perfeito. Tela cheia, perfeito. Legal. Então, antes da gente começar a falar, né, é importante a gente lembrar da importância dos termoplásticos, né? Quando nós olhamos os materiais feitos em composto, né, nós vemos um grande volume de material feito nos termofixos. Mas nós temos que relembrar, né, a importância das questões ambientais, né? Então, os termoplásticos, ele vem exatamente ao encontro dessa questão, né? Os termoplásticos são mais facilmente reciclados, né? E não que os termorrígidos não sejam, mas em termos de custo e até de evolução tecnológica, os termoplásticos são mais facilmente reciclados. Então, por isso é importante a gente olhar para eles e entender como é que nós podemos aumentar as propriedades mecânicas nesses materiais para que a gente consiga, além de ter produtos performantes, para que a gente consiga também ter a possibilidade de reciclar para aplicações nobres. Porque uma coisa é a gente reciclar ou reposicionar o produto ou o material em aplicações menos nobres, né? Um enchimento, enfim, ou coisa desse tipo,
que não agregam valor, né? Agora, os termoplásticos podem trazer essa possibilidade, né? Claro que, como qualquer termoplástico, né, qualquer polímero, né, o compósito termoplástico, ele também perde propriedade ao longo dos ciclos de reciclagem, né? Mas nós temos que tentar melhorar, por isso nós temos que tentar melhorar as propriedades iniciais para que a gente, além de ter um produto performante, a gente consiga atingir a longevidade aí em termos de número de ciclos que o material pode ter, mantendo a sua funcionalidade o mais longínqua possível, né? Bom, antes de entrar no assunto, falar um pouquinho de quem que é o Onscorn. A Simone, muito obrigado, já introduziu, né? Mas nós somos uma empresa que realmente busca um futuro sustentável, buscamos sempre a inovação dos materiais, como a Simone bem pontuou aí, e eu gosto de mostrar essa figura porque a gente relembra que nós começamos aí há 85 anos atrás, né? A Owens Corning foi a inventora da fibra de vidro, né? A Owens Illinois e a Corning Glass estavam pesquisando formas de se produzir, de se fiar o vidro, de se fazer filamentos de vidro, né? E se uniram e fundaram a Owens Corning, né? Então, desde então, né, a Owens Corning busca pelas aplicações, que na verdade a Owens lá em 1938 tinha um produto e precisava que ele fosse aplicado da melhor forma possível. Então nós viemos do carrinho aqui até hoje com aplicações muito técnicas, né? Como plataformas de petróleo, aerogeradores offshore, né? Que trazem consigo muita necessidade de demanda termomecânica, né? Então, só para a gente relembrar aqui, os aerogeradores, as pás dos aerogeradores, melhor dizendo, elas são fabricadas, em sua maioria dos casos, em termorrígidos, né? Em resinas epóxi ou poliéster em alguns casos, né? Porém, nós já estamos estudando trabalhar com resina poliuretano reciclável, né? Poliuretano termoplástico, né? Então a gente já está bem avançado nisso aí e temos muito mais a fazer nesse mercado que é relativamente novo quando a gente compara com os materiais tradicionais, né? E o nosso negócio é um negócio aí de 1,1 bilhões de dólares de faturamento aproximadamente em 2024. Nós estamos operando em 12 países, temos em torno de 4 mil empregados, né? E fomos lá, mais uma vez, nós que conseguimos afiar a fibra de vidro pela primeira vez e buscamos sempre inovar e encontrar novas aplicações para os materiais de fibra de vidro, né? Nós estamos, então, nesses 12 países, temos 17 instalações, né? Eu gosto sempre de chamar atenção para 3 pontos aqui, né? 4, né? Vou chamar para 3 que estão mais ligados conosco aqui em Rio Claro, né? Então, o pessoal de Granville, né? O pessoal de Chambéry e o pessoal de Hangzhou, né? Que são 3 centros de pesquisa que estão intimamente ligados conosco, que nos trazem informações, que a gente demanda informações, demanda trabalho para eles, demanda projetos, né? E nós ficamos aqui em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, e temos 2 operações lá, né? Uma operação que fabrica tecidos e a operação que fabrica a fibra de vidro propriamente dito. Mas o nosso laboratório que procura reproduzir os ensaios os processos de nossos clientes, além de fazer alguns ensaios de performance de produto mecânica, tá? E a gente sempre ressalta que fica à disposição dos clientes para ensaiar materiais, para desenvolver junto, né? Isso está no DNA da Owens Corning, né? O DNA da Owens Corning realmente é fazer desenvolvimento de aplicações e apoiar nossos clientes nesse sentido. E com isso a gente conseguiu um sem número de aplicações, existem catalogadas, né? Mais de 40 mil aplicações de fibra, em compósito de fibra de vidro. Eu confesso que eu não consigo contar 100 na mão, mas realmente existem esses 40 mil catalogados no nosso centro de pesquisa. E a gente eu brinco que é desde cabine de avião até catraca de canhão, né? Então nós temos uma infinidade de aplicações para o mercado de infraestrutura, para o mercado automotivo, para barcos, para os aerogeradores, as pás eólicas, para alguns aviões. O ATR, por exemplo, né? Ele usa, uma parte dele é fibra de vidro, uma parte do topo da asa é fibra de vidro, né?
Então, com todas as propriedades que a fibra pode trazer. E aqui em Rio Claro, né, nós fabricamos essas 5 linhas de produto aqui, né? O rovo indireto, o rovo de laminação, a manta, a fibra cortada e os tecidos especiais. Eu peço perdão, ficou em espanhol aqui, de uma apresentação anterior, aqui não está em português, tá? E como que a gente faz os compostos de fibra de vidro, né? Para a gente tentar começar do geral para chegar até os termoplásticos, né? Bom, os compostos em fibra de vidro nada mais são do que os compostos são a união de 2, né, ou mais componentes. Os 2 principais são a fibra de vidro e a matriz polimérica, né, no qual a propriedade final ela consegue ser melhor do que a propriedade de cada um dos componentes individualmente, né? Claro que matematicamente isso não é bem assim, né? Mas a propriedade final que a gente consegue é melhor, né? Então, ou seja, uma resistência à tração consegue, quando a gente compara numericamente a resistência à tração do vidro e de um polímero, né? Elas são muito diferentes, e aí na mistura, por uma regra de mistura, elas têm uma resistência mais baixa. Mas se eu submeter o vidro a uma tração e ele, por abrasão, não tendo polímero para o ajudar, ele acaba se quebrando prematuramente, né? E não com a referência matemática que a gente mede no laboratório. Bom, então como é que o composto vai ser fabricado, pessoal? Ele tem o vidro, que é composto pelo vidro, mais um recobrimento químico, que vai se unir basicamente com uma resina que pode ser a termoplástica ou a termorrígida. E o vidro, ou a fibra de vidro, melhor dizendo, né, ela tem uma composição, o vidro tem uma composição perfeitamente definida para que ele gere a propriedade mecânica desejada, e ele tem um recobrimento químico que a gente chama de sizing, né, que ele é aquele químico, aquele material que vai se ligar quimicamente com a resina. Ele pode se ligar por uma ligação primária, que é o caso dos termorrígidos, dos termofixos, ou pode se ligar por uma ligação secundária, que é o caso dos termoplásticos, né? Pelo famoso entanglement, né? O emaranhamento, por ligações secundárias do tipo ponte de hidrogênio e etc, né? Então, é muito importante, aqui eu gosto de pontuar, lembrar que cada material, cada fibra de vidro, cada nomezinho de uma infinidade, de mais de 100 produtos que nós temos aqui, fabricamos em Rio Claro, cada um deles tem uma compatibilidade com um determinado polímero, né? No caso dos termoplásticos, com cada um dos polímeros termoplásticos, né? E aí, só para a gente relembrar, né? Vamos olhar para o lado direito aqui, né? Ó, pessoal da poliamida, polipropileno, né? O PBT, enfim, tem uma infinidade também de polímeros termoplásticos que vão ser compatíveis com a fibra de vidro. No caso dos termofixos, o que acontece? Eu gosto de fazer isso aqui só pela didática da coisa, né? É mais fácil. O termorrígido, no momento que ele vai ser aplicado, ele está na fase líquida, então ele pode ser aplicado, por exemplo, aqui manualmente, né? Ele é aplicado na superfície de uma manta, aí nesse caso, de fibra de vidro, né? E aí o que é importante? O processo de molhagem, ou seja, cada um dos filamentos do vidro receber a resina e a desorção dos componentes do sizing. Vai ficar no sizing, ligado com a superfície do vidro, somente o silano, né? Que eu acabei de falar que é compatível com os diferentes polímeros. No caso dos termoplásticos, né? Essa aplicação é feita a quente. Por quê? Que necessita da fusão do termoplástico para que ele se misture com a fibra de vidro, né? A maioria das aplicações que a gente vê hoje no Brasil em termoplásticos, né, em compósitos termoplásticos, é com fibra picada, com fibra cortada, né? E veja que essa figura da direita, ela já nos denota uma fibra contínua. E eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês uma questão importantíssima que existe para que a gente consiga otimizar as propriedades dos produtos termoplásticos, né, dos compostos termoplásticos, que é a questão da famosa razão de aspecto, né? Intuitivamente, que é a divisão entre o comprimento da fibra e o diâmetro da fibra. Intuitivamente, olhando para essa figura, vamos imaginar o seguinte, que essa figura aí é uma micrografia, né? Na escala micrométrica, a fotografia foi feita, né? Então imagina que material desse, ele sofra um impacto
na direção da tela nossa, né? Ou seja, ele vai sofrer um impacto na parte chanfrada aí, vamos dizer assim, dos filamentos que eu estou mostrando para vocês, né? Então, desculpa, gente, entrou aqui uma mensagem, eu tinha desligado. Então, se ele sofrer um impacto nessa direção, né, nesse sentido aí, vai ser fácil quebrar o material, por quê? Porque ele só está dependendo da ligação química entre vidro e resina. Por outro lado, se a gente fosse capaz de girar essa figura, ou, melhor dizendo, acertar, a figura sofreu um impacto, como se fosse daqui do desenho da figura, do gráfico, para ela, né, da esquerda para a direita na nossa tela aí, a gente teria uma resistência um pouco maior. Por quê? Porque aí, quem está recebendo toda a demanda mecânica, toda a solicitação mecânica, é a fibra ou ao longo dela. Então, de forma que, para mim, acaba sendo intuitivo que a gente entenda que quanto maior o comprimento da fibra, melhor vai ser a propriedade química gerada. E quando nós olhamos para os produtos aí de fibra curta, os compostos de fibra curta contra os compostos de fibra longa, nós vemos essa diferença, né? Então, o composto de fibra curta aí na esquerda de vocês, né, o short fiber, né, ele tem as fibras totalmente distribuídas aleatoriamente, de maneira que as propriedades dele são iguais ao longo de toda a peça, né? É um material isotrópico, né, do ponto de vista mecânico. Por outro lado, aí na nossa direita, o long fiber, né, ele é um compósito que tem propriedade direcional. Ou seja, a gente pode olhar dessa forma aí, olhar ao longo, né, do comprimento do pelletzinho aí, as fibras, conforme eu mostrei na figura anterior, né? Isso vai ajudar a propriedade. Posso ter um compósito de fibra longa termoplástico randômico? Posso sim, e eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, só para a gente olhar o processo produtivo com fibra curta, né? Ele basicamente começa numa mistura em uma extrusora de rosca dupla, tem que ser uma extrusora de rosca dupla para que o material, para que a fibra não sofra tanta abrasão. O ponto de adição da fibra é importantíssimo. Um minutinho só que eu vou tentar ocultar aqui para melhorar. Isso. É importantíssimo para que para que a gente consiga minimizar a abrasão na fibra de vidro, né? Então, a fibra deve ser adicionada no momento que o polímero já está totalmente fundido, né? E tem que ser uma extrusora de rosca dupla, né? Então, aí o que vai acontecer? Veja que, via de regra aí, a fibra aplicada entra com 3,2, 4 milímetros na extrusora e ela vai sair com 0,4 milímetros, que é muito pouquinho, ela perde 10 vezes o comprimento dela, ela perde 10 vezes a chance de gerar uma propriedade mecânica excelente, né? Por outro lado, a gente pode fazer os pellets com fibra longa, que é aí que eu tinha falado para vocês. Esse é o caso que as fibras são uniformemente distribuídas. Veja que o equipamento é basicamente o mesmo. É claro, gente, no desenho da rosca existem variações, porque nós estamos entrando com um produto contínuo, com um fio contínuo, que é esse que está na foto, na parte superior da tela aí, né? Esse fio contínuo, ele vai alimentar a extrusora e vai ser cortado dentro da extrusora. Então, ao invés de a gente ter material que é alimentado cortado, a gente tem um material fibra longa que é alimentado de maneira contínua. E aí a gente consegue, ao longo da extrusora, fazer a mistura, distribuir uniformemente os fios cortados, aí, por sua vez, dentro da extrusora, ao longo da peça e consegue comprimentos maiores do que 1 milímetro. Então vejam que a razão de aspecto, né, o comprimento dividido pelo diâmetro da fibra aumenta, ou seja, a propriedade mecânica aumenta também. Então esse tipo de adaptação em em extrusoras existentes, né, ele pode ser feito apenas com troca de rosca. Claro que tem algumas limitações, velocidade de rosca, diâmetro de rosca, gera mudanças na produtividade, né? Isso também, dependendo do teor de vidro, a quantidade de vidro que se deseje adicionar ao polímero, isso pode mudar um pouquinho a produtividade, mas é possível
ser feita uma adaptação de uma extrusora existente que trabalha com material termofixo, com material de fibra curta, trabalhar com fibra longa, né? Isso eu acho bem interessante, porque é um passo adiante que nós podemos dar no mercado nacional. Aqui no Brasil, são pouquíssimas empresas, eu não consigo encher uma mão de empresas que fazem materiais em fibra longa, até uma grande maioria é importada. Bom, e eu posso, lá voltando para aquele slide que eu comparei a fibra curta com a fibra longa, fazer ainda um pellet que vai ser injetado com um comprimento maior ainda? Eu posso. De que forma? Mudando a maneira, mudando o meu processo, né? É o que eu sempre digo, né? O polímero, o compósito, ele depende daquele famoso triângulo, né? Material, processo e estrutura química. Né? Então, o processo, tá aí o processo mudando, a mesma bobina sendo desenrolada, porém com uma extrusão lateral, ou seja, cada um dos cabos de filamento contínuo é recoberto com o polímero e, por sua vez, ele pode ser cortado e o comprimento residual da fibra é exatamente o comprimento do pellet. E aí vocês imaginam o quanto se pode ganhar de propriedade mecânica dessa forma. Aqui, para a gente também otimizar as propriedades mecânicas, né, o que pode ser feito? Fazer um processo direto, né, um famoso DLFT, de Direct Long Fiber Thermoplastic. Né? O material contínuo adicionado na extrusora, ele pode ir para uma prensa, ele é prensado, né, e já não tem não há necessidade nenhuma de novo aquecimento, né, de precisar extrudar novamente, etc. Então, está pronto. Ou a mesma coisa por injeção, aqui na direita de vocês, né? O material sai pronto e vai direto para a injeção, contra um molde. E aí a gente vê muito isso no mercado de automóveis leves, né? Tem muita coisa para os leves aí sendo feita dessa forma aí. Front-end, né? Para-choques e assim por diante, né? E olha só que diferença bacana que a gente consegue encontrar entre o long fiber e o short fiber. Aqui nesse caso ainda é o long fiber na esquerda aí, né, o LFT, que é o long fiber randômico, né? E veja que é o mesmo corpinho de prova, né? A gravatinha para fazer teste ASTM de resistência à tração, né? Quando esse material é colocado em uma mufla, depois de produzido, o corpinho de prova, quando é colocado numa mufla por volta de 600 graus e o polímero é queimado, né? Olha só como é que fica na esquerda, nossa, na LFT, a distribuição das fibras. E olha como é que fica na direita a distribuição das fibras no caso do fibra curta. Veja que a gente intuitivamente consegue entender que o material da esquerda gera propriedades muito melhores, né? Aqui é a mesma coisa, é mais do mesmo, né? Mas vejam só como é que fica, era uma peça, né? Uma peça estrutural feita em LFT, e veja depois da queima do lado direito como é que ela fica. Fica realmente um esqueleto, né? Que traz muita resistência à distorção, à tração, enfim, dá muita resistência mecânica ao compósito, né? Mas eu falei até agora intuitivamente, né? Repeti umas 2 ou 3 vezes essa palavra. Porém, nós, da Owens Corning, fizemos algumas medições e de uma maneira bem qualitativa a gente consegue mostrar para vocês como que evoluiriam as propriedades em função do comprimento aqui na abscissa, né? Aqui embaixo, né? Do comprimento da fibra, né? Então, quanto maior o comprimento, vejam que relativamente a uma fibra curta, né? Vejam, pegar no caso do módulo aqui, ó, uma fibra curta, ela tem um módulo de 0,65, né? Propriedade relativa, aqui, vamos falar assim. Ela chega, quando tiver na casa dos 4 aqui, milímetros de comprimento, é um gráfico logarítmico aqui, né? Ela chega quase que ao mesmo tamanho, ao mesmo tipo de propriedade que gera uma fibra contínua, né? Vejo que é bastante interessante esse tipo de approach, né? Que o LFT ele fica nessa casa aqui, né? Nessa faixa verdinha aqui que eu falei para vocês. Então é bem expressivo o ganho de propriedade que a gente tem com os produtos feitos através do processo de long fiber thermoplastic, né? Aqui também, só para a gente ilustrar o impacto, né? Vejam que
para um short fiber, o impacto... esse aqui é de queda livre da esfera, né? A esfera rompe praticamente o corpo de prova. No caso, compare com uma injeção padrão aqui, olha aqui, ele já não se rompe, já se vê a marca, e melhor ainda, quando se faz uma injeção otimizada do tipo um Direct Long Fiber Thermoplastic, né? Um Direct LFT, aquele que eu mostrei a vocês que sai da extrusora e já entra diretamente para a injeção. Então veja que a gente consegue evoluir bastante e otimizar bastante as propriedades dos materiais, né? E aí, para a gente que é apaixonado pelos compostos, né? O LFT em relação ao metal e ao próprio SMC, né? Ele tem várias vantagens, né? Entre elas aqui eu gosto de destacar a reciclagem, né? Lembrando mais uma vez que as propriedades do composto serão perdidas, né? Ao longo dos ciclos de reciclagem. Mas nada impede de se começar com o LFT, né? Aí, uma vez reciclado no primeiro ciclo de vida dele, ele ser equivalente a um short fiber, né? E aí a gente tem bastante aplicação interessante ainda do ponto de vista de automotivo, por exemplo, do mercado automotivo, né? E a gente pode seguir em frente com isso para aplicações menos nobres, né? Mas, assim, é muito interessante essa questão da reciclagem do material. Em termos de aplicações, pessoal, 80% das aplicações estão no mercado automotivo, né? E a maioria delas em PP ainda, né? E algumas já em poliamida, né? Nós, da OnScorning, temos fibras para as duas aplicações. Veja que são fibras distintas. Para a aplicação em PP, nós temos o nosso SE 4849 e para as aplicações em PA, nós temos o nosso SE 4540. Veja que são nomenclaturas diferentes, justamente porque lá atrás, quando eu mostrei para você a questão dos sizings, são sizings diferentes, tá certo? Aqui, um pouquinho do que tem de aplicação no mercado, eu já falei do front-end, né? Estrutura de assento, tampa traseira, a caixinha do step, porta-bateria, assoalho e assim por diante, né? Tem muita aplicação que pode ser feita nesse mercado. E para o mercado não automotivo também tem bastante coisa, né? Para esporte e lazer, essa aplicação da direita aqui em cima, para caminhões frigoríficos, é uma aplicação que nos Estados Unidos ela realmente tem um volume gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, né? Nós, aqui em Rio Claro, conseguimos otimizar nossos processos e conseguimos vender para os Estados Unidos alguns milhares de toneladas ao longo dos últimos 2, 3 anos. Eu diria que pelo menos umas 10, 15 mil toneladas de material do SE 4849 para essa aplicação, exatamente em PP, para carretas, nós vendemos, né? E também é legal olhar o vaso de pressão, né? Pré-impregnado, não é possível, eu não mostrei o processo, mas fazer fitas impregnadas, com fitas nas quais o fio está impregnado com o polímero, polipropileno, polietileno, né? E aplicar essas fitas para a produção de vasos de pressão também, por exemplo, né? Vasos de pressão recicláveis. É claro que as pressões atingidas não são tão altas, mas também temos essas possibilidades, tá? Tá aqui meu contato, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer e relembrar aí da força que tem o compósito, da força que o compósito em fibra de vidro pode trazer, né? E como que a gente pode otimizar os compósitos poliméricos termoplásticos para diferentes aplicações, né? Simone, muito obrigado. Essa palavra é contigo. Elton, eu que agradeço, uma palestra muito interessante, já muitas ideias aí para conversar com você de tudo que você falou. Bom, o Elton tem um currículo aí invejável, outro dia estava olhando o currículo dele e falei, como ele consegue tantas coisas aí, está de parabéns, viu, Elton? Um pouquinho por vez, né, e vai indo. Um pouquinho por vez, um passo cada vez, aprendendo todo dia. Então tá bom, Elton, mais uma vez muito obrigada, viu, você e a Owens, e até o próximo evento. É um prazer. Prazer, obrigado. Obrigada a você.